O ponto mais estreito do Mar Mediterrâneo, que separa os continentes da África e da Eurásia, é o Estreito de Gibraltar, cuja largura varia entre 14 e 44 quilômetros. Na Grécia e Roma antigas, o Estreito de Gibraltar era visto como símbolo do fim do mundo civilizado. E os gregos acreditavam que foi Hércules quem abriu esse estreito, criando assim uma passagem para o mar além do Mediterrâneo. Como prova de sua façanha, Hércules teria colocado duas enormes rochas em cada lado do estreito. Rochas que até hoje são conhecidas como as Colunas de Hércules. Essa história grandiosa remonta a milhares de anos atrás. E se formos seguir essa lenda, unir novamente essas rochas só seria possível com o surgimento de um novo herói tão forte quanto o próprio Hércules. Mas segundo a ciência moderna, as placas tectônicas da África e da Eurásia estão se aproximando cerca de 1 centímetro por ano, o que significa que em alguns milhões de anos o estreito pode simplesmente deixar de existir por conta própria. Olá pessoal! Uma das características mais marcantes da humanidade, no entanto, é a impaciência. As pessoas não querem esperar tanto tempo. Elas querem tudo na hora, imediatamente. É por isso que no lugar de um novo Hércules, o que aparece agora é uma nova tecnologia de ponta. Pessoal, vocês estão no canal Pipa e eu sou o Deluca. E aí, ficou curioso com essa história de hoje? Então, hora de começar o nosso conteúdo. Local da construção. O Estreito de Gibraltar se tornou lendário não apenas por seu aspecto histórico. Suas características geográficas também são bastante singulares. É nesse ponto que o Mar Mediterrâneo, berço da humanidade, se encontra com o Oceano Atlântico, e foi justamente ali que começou a fase de amadurecimento da civilização humana. Esse canal da vida é extremamente curto se comparado a outros estreitos famosos, com apenas 65 quilômetros de extensão. Para efeito de comparação, o Canal do Panamá tem 81,6 quilômetros, o Canal de Suez mede 173 e o maior estreito do mundo, o de Drake, chega a 450 quilômetros. A largura do Estreito de Gibraltar varia entre 14 e 44 quilômetros, o que também está longe de ser um recorde mundial. O que torna esse estreito único é o contraste extremo na profundidade do canal, que vai de 338 até 1.181 metros. Na prática, esse estreito é uma lenda profunda, com paredes tão inclinadas que em alguns trechos chegam quase à vertical. E essa fenda acompanha uma imensa falha geológica entre duas placas tectônicas. É justamente aí que começam a surgir desafios que parecem impossíveis de resolver na construção de uma ponte ou de um túnel. Mas vamos com calma e não nos precipitemos ainda. Também é importante lembrar que o estreito abriga duas correntes marítimas, cada uma fluindo em direção oposta. A corrente superficial vai do oeste para o leste, levando as águas do Atlântico para dentro do Mediterrâneo. Já nas profundezas, a corrente segue no sentido oposto, devolvendo as águas do Mediterrâneo de volta para o Oceano Atlântico. Projeto da Ponte de Gibraltar. A ideia de construir uma ponte sobre o Estreito de Gibraltar é um antigo sonho da humanidade. Pense bem, bastaria atravessar uma ponte de 14 quilômetros de carro e em 14 minutos, ou até menos, você já estaria do outro lado. Não existe outra rota entre dois continentes que seja tão prática quanto essa. Naturalmente, os primeiros a pensar nas vantagens desse projeto foram os dois países vizinhos, que estão em lados opostos do estreito, Espanha e Marrocos. Em 1979, os governos dos dois países chegaram até a lançar um projeto conjunto para escavar um túnel ligando os dois lados do Estreito de Gibraltar. Mas vamos deixar esse túnel para depois, voltar agora à proposta de construção de uma ponte. E mesmo assim, nesse ponto, ainda não temos nenhuma solução, e também não parece que ela vá surgir tão cedo. Então, afinal, qual é o problema? Em termos de engenharia moderna, 14 quilômetros não é uma distância tão grande assim para construir uma ponte. Só para citar um exemplo, a ponte mais longa do mundo, a Danyang Kunshan Grand Bridge, tem impressionantes 164,8 quilômetros. Logo atrás dela vem uma ponte em Taiwan, com 157,3 quilômetros de extensão. Só que essas pontes são do tipo viaduto, e boa parte delas passa por terra firme, não sobre a água.
Por isso, podemos citar exemplos mais apropriados, como a ponte estaiada da Baía de Hangzhou, na China, com 35,8 quilômetros, ou a ponte sobre o lago Pontchartrain, nos Estados Unidos, com 38,4 quilômetros. No caso de Gibraltar, o principal desafio da ponte não é a distância a ser cruzada, mas sim a profundidade do estreito. Mesmo no trecho mais raso da rota estimada, a profundidade chega a cerca de 800 metros e nos pontos mais fundos atinge 1.100 metros. Para comparar, a média de profundidade da Baía de Hangzhou, onde foi construída uma das maiores pontes do mundo, mal chega a 13 metros. E olha que o pilar mais alto do mundo está na Ponte Millau, na França, e ele tem apenas 245 metros. Ou seja, imaginar pilares 4 vezes mais altos que o de Millau, com mais de 1 quilômetro de altura, simplesmente não entra nos cálculos dos engenheiros. Em resumo, com a tecnologia atual, construir uma ponte assim ainda está fora da realidade. Mas espera aí, em Dubai foi construído um arranha-céu com 830 metros de altura. Se colocássemos esse prédio no ponto mais raso do Estreito de Gibraltar, ele mal ultrapassaria 1 ou 2 metros acima da linha d'água. Só que o problema está em saber se uma estrutura tão alta como essa conseguiria resistir às correntes marítimas do estreito. E vale lembrar, não estamos falando só de uma corrente, mas de duas, fluindo com força em direção opostas. A verdade é que a humanidade ainda não descobriu como lidar com uma situação tão desafiadora do ponto de vista da engenharia. Ainda assim, isso não significa que a tecnologia tenha chegado a um beco sem saída. Dentro do projeto de construir uma ponte sobre Gibraltar, existem pelo menos 2 ideias que merecem destaque. Por exemplo, um inventor americano de origem chinesa, chamado Lin Toyan, conseguiu uma patente para um projeto que prevê pilares instalados em locais relativamente rasos, com até 800 metros de profundidade. No projeto dele, o vão central da ponte teria um impressionante 5 quilômetros de comprimento. E o mais interessante é que a estabilidade da ponte foi comprovada de forma matemática e precisa. Outra proposta conhecida vem do arquiteto americano Eugene Tissot, que idealizou uma ponte com uma linha artificial flutuando no centro do estreito, funcionando como o pilar principal da estrutura. A ponte, nesse caso, mergulha nas águas dos 2 lados da ilha e só volta à superfície ao se aproximar da costa. Pode parecer uma ideia meio maluca, mas esse tipo de ponte já existe na vida real. Um exemplo é a ponte-túnel chamada Øresundlink, que conecta Suécia e Dinamarca e funciona tanto como ferrovia quanto como estrada. Essa ponte tem cerca de 8 quilômetros de extensão e conta com uma ilha artificial no meio do estreito. E se construíssemos um túnel? Como você já deve ter percebido, todos os projetos de pontes sobre o Estreito de Gibraltar parecem no mínimo bem excêntricos. Mas o mais curioso é que a ideia que acabou ganhando força parece ainda mais ousada. Trata-se da construção de um túnel atravessando o Estreito de Gibraltar. Em 1979, um comitê intergovernamental entre Espanha e Marrocos começou a analisar seriamente essa proposta. E em julho de 2023, a União Europeia destinou 2,3 milhões de euros para estudos técnicos sobre o projeto do túnel, um valor bastante concreto. Segundo reportagens da imprensa, a União Europeia, Espanha, Portugal e Marrocos planejam construir juntos uma linha ferroviária de alta velocidade com cerca de 42 quilômetros atravessando o estreito até o ano de 2030. O jornal espanhol La Razón divulgou com base em fontes confidenciais do governo que esse projeto inclui um túnel submarino de 27,7 quilômetros e mais 10,1 quilômetros de túnel subterrâneo. Existe também uma proposta alternativa, um túnel com 60 quilômetros de extensão. Sim, 60, dos quais 26 seriam sob o fundo do mar. Ainda segundo a imprensa marroquina, a profundidade máxima desse túnel pode chegar a 475 metros. Considerando que ao longo da rota planejada, a profundidade do estreito atinge até 900 metros, fica claro que o túnel vai passar na maior parte do projeto entre o fundo do mar e a superfície. Esse túnel, que a imprensa já começou a chamar de Afrotúnel, será composto por 3 partes. 2 destinadas ao tráfego ferroviário e uma central, usada para serviços e manutenção. E também vale destacar que se esse chamado Afrotúnel realmente for construído, ele vai se tornar um dos túneis mais longos do mundo. Basta lembrar que o Eurotúnel, que liga a França ao Reino Unido, tem 50,5 km,
e o túnel Seikan, no Japão, mede 53 quilômetros. Então, essa comparação faz todo o sentido. Será mesmo necessário construir o túnel? Essa é a pergunta mais importante em qualquer projeto de grande escala. Mesmo fazendo uma estimativa bem conservadora, o custo desse projeto deve chegar a 2,3 bilhões de euros. Ainda não está claro se o túnel realmente vale esse investimento, mas os idealizadores do projeto respondem com um firme sim. Segundo os cálculos deles, cerca de 12,8 milhões de passageiros por ano usariam serviço de trem de alta velocidade planejado para cruzar o Estreito de Gibraltar. E pelas estradas, estima-se que seriam transportadas 13 milhões de toneladas de carga por ano. Atualmente, uma viagem de trem-balsa entre Casablanca, no Marrocos, e Madrid, na Espanha, leva em torno de 20 horas com baldeações. Com o túnel, esse tempo cairia para apenas 5 horas e meia. Esses números parecem bastante convincentes, mas mesmo assim, muitos especialistas continuam questionando se o túnel realmente cumpre seu propósito. Quando se fala da utilidade do projeto, é provável que o custo real acabe sendo várias vezes maior e a receita muito menor do que o esperado. Já há veículos da imprensa espanhola apontando que o custo pode chegar a 15 bilhões de euros, mais de 6 vezes o valor do plano original. Além disso, outro ponto de preocupação é o aumento da atividade sísmica na região. Isso se deve ao movimento constante das placas tectônicas e à atividade de uma falha que vai desde os Açores até o Estreito de Gibraltar. E claro, qualquer medida para reforçar o túnel contra possíveis terremotos só vai encarecer ainda mais a obra. Só os estudos sobre o risco sísmico já consumiram mais de 400 mil euros. Também não se sabe ao certo o que pode acontecer quando as fortes correntes do Estreito de Gibraltar atingirem as paredes relativamente frágeis do túnel ao longo do projeto. Infelizmente, ainda não há uma resposta clara e satisfatória para essas questões. E a verdade é que, sem começar a obra de fato, ninguém pode responder a essas dúvidas. Mas quando essa hora chegar, talvez já seja tarde demais. E se você gostou desse vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá. Tchau, tchau.